convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: A vós que me escutais, eu digo: amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos amaldiçoam, rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir, e se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar coisa alguma em troca. Então a vossa recompensa será grande, e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados, dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo, porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos celebrando o 7º domingo do tempo comum e a Igreja nos convida a meditar uma das palavras mais desafiadoras do Evangelho: amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. O que nós podemos fazer com essas palavras do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo? Palavras fortes, desafiadoras. O que fazer com elas? Arrancá-las do Evangelho? Apagá-las da nossa consciência? Deixá-las para depois, para outro momento? Esta exigência de nosso Senhor
é algo totalmente oposto da vida do mundo, oposto diante da nossa vontade humana, que muitas vezes não é amar os inimigos, não é perdoar quem nos faz algum tipo de mal. A nossa vontade humana, muitas vezes, é de revidar, a lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Mas esta não é a doutrina cristã, não é o pensamento de Jesus. As palavras de Jesus não são conselhos moralmente elevados, mas uma proposta de vida, uma mudança de mentalidade, uma mudança de coração. O verdadeiro amor não é aquele que faz com que eu ame o outro por aquilo que ele tem a me oferecer, como um interesse pessoal, mas o amor verdadeiro, o amor cristão, é desejar para o outro o bem supremo, sem convenções e privilégios. É desejar o bem para o outro, porque o outro é a imagem de Cristo, o outro é a glória de Cristo, e eu também o sou, e cada um de nós também o somos. Fazer justiça com as próprias mãos, desejar uma desgraça ou a morte de alguém, nós sabemos que é um pecado grave, e nós podemos nos poupar, porque nós sabemos que existem algumas consequências para um ato tal. Agora, amar os inimigos, fazer o bem, abençoar, rezar, é algo bem diferente. Se fôssemos pensar o que faz um pecador ser pecador, nós faríamos uma lista de imoralidades e coisas muito feias, não é verdade? O que faz uma pessoa ser considerada pecadora? A gente poderia listar um monte de coisa, principalmente coisas imorais, nós poderíamos colocar nessa lista. E nessa listinha, muito provavelmente, nós poderíamos nos esquecer de completá-la com atitudes e posturas que muitos de nós também praticamos e que não nos damos conta disso. Aos pobres pecadores, às vezes costumamos dizer, se esquecendo que nós também somos, que talvez não cometemos aqueles pecados que listamos como algo pecaminoso, mas podemos ter coisas piores e não considerarmos pecado. Mas afinal, o que os pecadores fazem que nós, que somos pessoas que se julgam ser tão boas, também fazemos? Os pecadores e os pagãos só amam e só fazem o bem àqueles que lhes fazem o bem também. Quem estamos amando? Quem nos faz o bem somente? Isso qualquer pessoa pode fazer. Não precisa nem conhecer Jesus Cristo e a sua doutrina para amar desta forma. O que deve nos motivar a sermos bons não é a bondade do outro, mas a bondade de Deus. Amar o inimigo, segundo a mentalidade cristã, não é um ato de fraqueza, mas um ato de grandeza. Às vezes, podemos ter resistência em querer dar um passo para o perdão, porque é como que nos rebaixarmos diante de uma situação.
E aí temos a impressão que precisamos permanecer no pedestal, naquela atitude de superioridade. Se ele ou ela não vier falar comigo, eu é que não vou dar o braço a torcer. Querer o bem aos que nos ofendem é a lógica do amor cristão. A lógica humana é amar quem nos ama. E o que há de mérito nisso? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Precisamos reconhecer quem realmente somos. Precisamos parar de incensar a si próprio. E isso é um ato de humildade. E reconhecer que nem sempre amamos os que nos odeiam. Isso é um ato de humildade. Não é tomarmos uma anestesia aqui hoje na missa e acharmos que já somos os santinhos que amamos e perdoamos todo mundo. É reconhecer que nós não amamos, que nós temos dificuldade de amar, que nem sempre amamos como Deus quer que amemos, nem sempre bendizemos, abençoamos os que nos amaldiçoam e rezamos por aqueles que nos caluniam. Reconhecer isso é mais louvável do que fingir que fazemos tudo isso. Saber a verdade sobre nós mesmos é a única esperança que temos de um dia alcançarmos essas virtudes evangélicas, de amar, de perdoar, de acolher. Precisamos reconhecer, se nós já amamos, se nós já fazemos o bem, se nós já abençoamos, louvado seja Deus, é graça de Deus isso tudo. Obrigado, Senhor, por isso. Mas se nós ainda não fazemos, precisamos reconhecer. Amar os inimigos e fazer o bem aos que nos odeiam, bendizer os que nos amaldiçoam e rezar por aqueles que nos caluniam. Quando éramos inimigos de Deus, Deus continuou nos amando. Quando estávamos longe dele, Deus continuou nos amando. E se ainda hoje estamos longe dele, Deus te ama, Deus me ama, Deus nos ama. Por isso, ele ensina a amar os inimigos, porque é isso que ele faz. Uma vez que compreendo que Jesus me ama e amou quando eu era inimigo, encontramos força para fazer para o outro o que Jesus fez e faz comigo. Ele é o modelo. Eu amo porque sou amado por Deus. O que fazer para amar o inimigo? Vencer a soberba e parar de ver os outros de cima para baixo. Para aprender a perdoar as pessoas, precisamos vê-las como nossos companheiros de naufrágio. Somos náufragos do pecado original, todos vítimas. Nunca se escandalizar pelo erro de alguém, porque talvez você e eu possa fazer pior. Quando nos escandalizamos demais com o erro do outro, é sinal de que nós não nos conhecemos. Quando julgamos que o outro não é digno de misericórdia, significa que eu sou justo demais e não aceito a misericórdia de Deus para mim mesmo. Nós temos as nossas misérias, os nossos pecados, e se não estamos cometendo enormes pecados que os nossos inimigos estão cometendo contra Deus, contra nós, isso significa que eu já alcancei muito mais misericórdia.
Deus está me dando muito mais misericórdia para eu não estar fazendo coisas piores. Porque a humanidade, a marca do pecado original está em todos, em todo mundo. Quando alguém, particularmente, quando alguém me faz alguma coisa que mal, ou que eu não gosto, ou quando alguém vem pedir um conselho para mim, né? Às vezes eu gosto de pensar, pensa assim, é uma pobre alma essa criatura, né? É uma pobre alma, não sabe o que está fazendo, não me conhece, não sabe quem eu sou, né? É uma pobre alma, coitado, ainda não viu o que eu já vi, ou não está no meu lugar, não sabe o que eu passo. Então nós temos que também dar este ato de misericórdia, porque talvez o outro não pode oferecer o que talvez ele nunca ou ela recebeu. Mas seja honesto com você. Agora, como você lida com pessoas que são próximas, mas que você não tem um bom relacionamento? Como que você trata essas pessoas? Como que eu trato essas pessoas? Como meus adversários? Sobre o Evangelho de hoje, ouvindo uma homilia do Padre Paulo Ricardo, ele contou uma história que eu achei muito interessante, que ele conta essa história quando alguém o procura dizendo que tem dificuldade de perdoar, e ele contou o seguinte, e ele diz: suponhamos que Jesus está sentado no tribunal, ele deseja acolher a todos, existe uma fila, você é o primeiro dessa fila, e Jesus vai dar para o segundo, para o terceiro, para o quarto dessa fila, o que você desejar para você. Só que esta pessoa que você tem dificuldade de perdoar, que você acha que não merece nada, merece ser julgada, condenada, é a segunda pessoa da fila. O que você desejaria receber de Deus? A misericórdia ou a justiça? A palavra de Deus diz no Evangelho de hoje: não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados, dai e vos será dado. Com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Pensemos, vamos receber em dobro o que desejamos para o outro. Eu quero para mim o bem, a misericórdia, o sucesso, a paz. Então vamos desejar para o outro isso também, que cada um siga o seu caminho, porque o sol nasce para os bons e para os maus, para os justos e para os injustos. Cada um terá como recompensa aquilo que plantou, aquilo que semeou. Vamos pedir a Deus hoje um coração misericordioso, capaz de amar as pessoas e não amar o pecado das pessoas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio